Metropolitano, assim como no nosso jornal impresso, que você encontra nas bancas das cidades da nossa região de cobertura. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque ao orçamento de Petrópolis. O Feijão SESI de Petrópolis está com inscrições abertas para a colônia de férias 2024. A iniciativa também está com inscrições em Nova Friburgo. Os bombeiros do Rio de Janeiro realizaram um simulado de combate a incêndio na cidade do Samba. A iniciativa foi realizada na última quarta-feira. O Rio vai iniciar um novo processo de licitação para a concessão do Maracanã. A próxima etapa inclui a abertura das propostas técnicas dos licitantes que forem considerados habilitados a concorrer. Então será divulgada a pontuação para essa parte técnica. A Enel Rio está oferecendo condições especiais para parcelamentos para clientes com débitos pendentes e com descontos de até 50%. A Mega Sena sorteia o prêmio de R$27 milhões nesta quinta-feira. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília. O diálogo com o objetivo de acompanhar os orçamentos de Petrópolis para o próximo ano e entender as necessidades da população do município. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais. Você é sempre muito bem-vindo para comentar, curtir, compartilhar durante aqui a nossa programação. Uma informação muito importante e que acabou de ser divulgada. A gente vai falar rapidamente sobre o transporte público aqui de Petrópolis, porque saiu a decisão do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis a respeito do transporte público aqui na cidade. O texto, ele é do dia 5, da decisão do dia 5 deste mês, ou seja, ainda dessa semana. No entanto, foi divulgado somente hoje. Vamos trazer então essa nota para você que está nos acompanhando em casa entender quais são então os próximos passos. Importantíssimo essa informação que foi divulgada. A gente lembra, teve audiência pública para debater essa questão do transporte público. Também foi realizada uma audiência extraordinária pelo Comutran, também pela CPTrans, para apurar a questão dos incêndios aqui em Petrópolis. E a gente agora então tem essa nota, essa divulgação a respeito da decisão do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins. Vamos trazer para você essa nota então a respeito dessa situação. Lembrando que o transporte público em Petrópolis já tem sido debatido há bastante tempo, são quebras em diversas localidades, problemas com falta de horário, itinerário, motoristas fazendo dupla função, além disso de outros acidentes, como alguns veículos que já perderam freio, entre outros problemas, tanto atrelados à Petroita e também à Cascatinha. Vale ressaltar, as empresas estão também em recuperação judicial, o que também amplia aí esse cenário caótico do transporte público aqui em Petrópolis. O juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, ele decidiu então o quê? Determinou a retirada dos ônibus reprovados por itens de segurança das empresas Petroita e Cascatinha em até 10 dias. Ou seja, a partir de hoje, essas empresas têm 10 dias para retirar esses ônibus que foram reprovados por itens de segurança. Além disso, devem substituir os coletivos que já ultrapassaram os 11 anos de operação, segundo o regulamento da CPTrans,
E o prazo é de 120 dias, basicamente 4 meses, ou seja, as empresas vão ter até o início de abril do ano que vem para trocar todos esses coletivos que já ultrapassaram os 11 anos de operação aqui no nosso município. Conforme adiantou o juiz, ele também encaminhou cópias dos autos para a Promotoria de Investigação Penal do Ministério Público. A gente vai trazer, inclusive, material completo a respeito dessa questão para você nos nossos telejornais. Uma análise feita pela Firjan, a partir da plataforma Retratos Regionais, mostra que de janeiro a outubro de 2023, Nova Friburgo acumulou 1.125 novos postos de trabalho, sendo a indústria líder das contratações, e foi seguido pelo setor de comércio, de serviços e também do comércio. Os dados agregados de todos os setores econômicos, e aí incluindo a indústria, o comércio, serviços e também a agropecuária, apontam ainda que no mês de outubro o município gerou 356 novas vagas, também com destaque para o comércio e também para a indústria. Já o setor de serviços fechou o mês com saldo negativo e em Petrópolis o setor da indústria também foi destaque na geração de emprego e renda no mês de outubro. A gente vai acompanhar então a fala do Júlio Talão, ele que é o presidente da Firjan Serrana e aponta justamente esse índice na geração de emprego e renda na nossa região de cobertura. Outubro foi um mês bastante interessante, bastante positivo no que diz respeito à geração de novas posições de trabalho. A indústria foi responsável por 56% da geração desses novos postos. E essa é uma tendência que tem sido observada ao longo de todo o ano de 2023. A Firjan tem tido um papel determinante no auxílio do segmento industrial na nossa cidade, na nossa região, para que essa geração de novos postos de trabalho e esse crescimento possa estar acontecendo. Através da defesa de interesses, buscando melhorias de infraestrutura, logística, trazendo novas tecnologias e também através do Senai, investindo cada vez mais na qualificação, na formação da mão de obra tão necessária para que as indústrias possam crescer, se desenvolver, gerar inovação e se tornarem cada vez mais fortes. Eu não tenho dúvida que essa atuação tem feito com que as nossas empresas sejam mais competitivas e alcancem o sucesso que todos nós desejamos. Obrigado ao Júlio por trazer então aí para a gente um pouquinho sobre esse cenário. Ainda sobre esse tema, a colônia de férias Firjan Césio está pronta para receber as crianças durante as férias escolares, entre os dias 15 e 26 de janeiro de 2024. Logo, né? Então vão ser oferecidas uma programação repleta de brincadeiras, oficinas, atividades esportivas de lazer, e as inscrições foram abertas no dia 21 de novembro e seguem até o dia 12 de janeiro. Podem ser feitas de forma online ou também na unidade Firjan Césio, que fica na Avenida Barão do Rio Branco, número 2564, bem ali logo no início da Barão, no bairro Retiro. O diferencial da colônia de férias Firjan está na programação e são divididas aí por turmas por faixa etária, para crianças entre 4 e 14 anos, o que garante uma dinâmica e atenção nas atividades dos participantes, que vão desfrutar da infraestrutura dos centros de promoção de saúde, supervisionados por uma equipe de profissionais qualificados. A inscrição pode ser feita também pelo WhatsApp DDD 21 99925 0363. A programação inclui oficinas de saúde e alimentação saudável, além de dança, diversas modalidades esportivas, atividade maker, jogos corporativos, torneios esportivos, além de gincanas e desafios em equipe para garantir a alegria e a diversão das crianças. Nesta edição, as atividades vão ser realizadas no período da tarde, de 1 até as 5 horas da tarde, com mais de 20 anos de experiência e atuação, e em 16 localidades do estado do Rio de Janeiro. A colônia de férias do Firjan Césio também está sendo realizada em Nova Friburgo. Então, você friburguense, jovem também, quiser participar, são mais de 2.000 participantes por ano em todas essas edições. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro realizou na última quarta-feira um simulado de incêndio na cidade do Samba. 40 militares de 3 unidades próximas da região participaram da atividade, que reproduziu o combate às chamas e o vazamento de e o salvamento, de uma vítima
com o emprego de viaturas e equipamentos de última geração recém-adquiridos. O exercício também é importante para estreitar a comunicação e a familiarização dos funcionários e visitantes do local com os procedimentos de segurança. Vale ressaltar ainda que nesses casos também são realizadas aí, todas as operações que simulam as situações de risco. Inclusive o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Major Fábio Contreiras, fala sobre essa operação. Vamos acompanhar. O Corpo de Bombeiros do Rio realizou um exercício simulado de combate a incêndio, com vítimas dentro de um galpão aqui na cidade do Samba. Cerca de 40 bombeiros militares participaram da atividade, com emprego de viaturas e equipamentos de última geração que foram adquiridos pela corporação. Esse tipo de simulado é realizado periodicamente, por determinação do secretário de Estado e Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio, Coronel Leandro Monteiro, justamente para aprimorar a logística de recursos utilizados em grandes incêndios e diminuir o tempo-resposta de atuação das equipes e da chegada das viaturas. Além disso, o treinamento também serve para estreitar a comunicação e familiarizar os funcionários e frequentadores da cidade do Samba com os procedimentos operacionais de segurança em situações de emergência como essa. Tá aí, obrigado ao Major Fábio Contreiras, também conversando com a nossa equipe. Olha só, a gente vai conversar agora com a nossa repórter, a Leandra Lima, ela está aqui já nos nossos estúdios para falar sobre uma situação bem difícil. O atraso dos salários dos profissionais de saúde em Paraíba do Sul. Inclusive, tem vereador se atentando também a essa situação, né, Leandra? Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde, vocês de casa. É isso mesmo, os vereadores Léo Correia e André Salgueiro receberam denúncias de médicos que estão com salários atrasados há 2 meses e, quando questionaram a prefeitura, não tiveram nenhuma resposta, uma solicitação para saber quando esses pagamentos serão efetuados nas contas dos médicos. Além disso, os profissionais da educação também não receberam o 13º, a metade do 13º, que era para ter sido pago até 30 de novembro. Os vereadores entraram em contato com a empresa que regulamenta isso, junto com a prefeitura, e não receberam nenhuma resposta. Em razão disso, eles encaminharam um ofício ao Ministério Público para ver se a prefeitura informa quando esses salários serão pagos. Mais uma vez, o profissional aí sendo lesionado, porque a saúde em Paraíba do Sul já está bem tensa com essa questão de pagamento, que os salários dos enfermeiros também estão nessa tensão de pagar o piso nacional, que está aí até agora sem um fechamento. Situação difícil, né? Imagina, ainda mais nesse fim de ano, você aí não receber seu salário por 2 meses. Fora outra questão também dos profissionais de educação, que estão aí com o 13º atrasado. Vale lembrar que a próxima parcela do 13º deve ser paga até o dia 20 agora de dezembro. Leandra, a prefeitura chegou a dar algum retorno, algum posicionamento a respeito ou uma previsão para o pagamento desses salários? Não, a gente entrou em contato e até agora não recebemos uma resposta. Bom, situação difícil, a gente vai continuar acompanhando, matéria também no nosso Correio Petropolitano, para levar para você o melhor da informação da nossa área de cobertura. Leandra, obrigado pelas informações. Obrigada. Boa tarde. Ainda falando sobre questões de saúde, o Hospital das Clínicas de Teresópolis, Constantino Otaviano, afirmou que após a decisão judicial vai suspender a partir desta quinta-feira os atendimentos do SUS em Teresópolis por conta de uma dívida da prefeitura com a unidade. Entre os atendimentos suspensos estão ambulatoriais, consultas, exames, a retaguarda para a UPA e também as cirurgias eletivas. Apenas os atendimentos de urgência e emergência vão ser realizados na unidade. A Prefeitura de Teresópolis se pronunciou pelas redes sociais sobre esse caso. A nota oficial do município afirma que recebeu essa informação com surpresa e também informou que vai suspender, por conta dessa suspensão, na verdade, desses atendimentos. A Prefeitura ainda ressaltou que está tomando as medidas cabíveis para que o serviço não seja paralisado, afetando assim a vida dos teresopolitanos que necessitam de atendimento e que estão contando com os serviços do hospital. Porém, afirmou que é possível que nessas primeiras horas o hospital se recuse a atender os serviços de atendimentos ambulatoriais, as consultas, os exames e as cirurgias eletivas. Os demais serviços de atendimento de urgência e emergência para traumatorpedia,
traumato-ortopedia, obstetrícia e acidentes com animais peçonhentos e leitos do CTI permanecem. A Prefeitura ainda informou que não mede esforços para que tudo seja resolvido o mais rápido possível, para que os teresiopolitanos não fiquem sem o serviço tão essencial na vida de todos. Situação delicada em Teresópolis, a gente vai continuar acompanhando. A gente vai conversar agora com a nossa repórter Alana Silveira, lá em Volta Redonda, porque a chuva também tem causado diversos problemas no município, viu? Lana, pelo visto, o fenômeno El Niño tem também impactado durante esse período. É isso mesmo? Boa tarde para você. É isso mesmo, Richard. Os últimos meses desse ano estão sendo marcados por chuvas intensas na região sul-fluminense. As chuvas torrenciais e a ventania dos últimos dias causaram alagamentos, obstrução de estradas, quedas de árvores e destruição de moradias e estabelecimentos. O Correio Sul-Fluminense conversou com o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor Ramos, e ele alertou que o volume das chuvas desse verão será maior em comparação aos últimos anos, devido aos efeitos do fenômeno El Niño, que vai atingir o Brasil até o fim da estação. Ele também ressaltou que as previsões de volume de chuva emitidos nos alertas não têm sido compatíveis com a realidade. O coordenador apontou que as principais áreas de risco em tempos de tempestade são áreas localizadas perto de rios e encostas, devido ao perigo de deslizamentos, enxurradas e alagamentos. Segundo ele, é recomendado que a população não trafegue em áreas alagadas durante as tempestades. Moradores de áreas de risco devem acionar a Defesa Civil a qualquer sinal de alagamento e deslizamento de terra. A população de Barra Mansa também pode receber os alertas de chuva da Defesa Civil referentes à sua localidade por meio do contato pelo WhatsApp, Telegram e SMS, além da pesquisa no Google e no Google Maps. É com você, Richard. Obrigado pelas informações, Lana, trazendo as atualizações a respeito de Volta Redonda, né? Esse período de chuva é muito preocupante para toda a população do estado do Rio de Janeiro. Vale ressaltar, a Defesa Civil de Petrópolis também emitiu alerta de pancadas de chuva moderada a forte para a tarde desta terça-feira. O aviso foi divulgado agora há pouco, antes mesmo da gente entrar ao vivo. Para você que está nos acompanhando, essa informação foi divulgada ao 12h33. Então, muita atenção você que está nos acompanhando, fique atento aos alertas da Defesa Civil e também às próximas condições climáticas. Caso você ainda não receba os alertas, basta enviar uma mensagem de texto com o número do seu CEP para 40199 e você vai ser cadastrado para receber então os alertas meteorológicos. Falando um pouquinho sobre esporte, olha só, o governo fluminense vai iniciar nesta quinta-feira um novo processo de licitação pelo contrato de concessão do complexo esportivo do Maracanã. O contrato vai ter uma duração de 20 anos e a empresa, com o consórcio vencedor, vai ser responsável pela gestão, exploração, a operação e a manutenção do estádio Mário Filho, que é o Maracanã, e também do ginásio Gilberto Cardoso, que é o Maracanãzinho. Nessa primeira fase desse processo, os interessados vão apresentar documentação de habilitação e as propostas técnicas e financeiras. A próxima etapa inclui a abertura das propostas técnicas dos licitantes que forem considerados habilitados a concorrer. Então será divulgada a pontuação para essa parte técnica. Em seguida, vão ser então abertas as propostas financeiras. A classificação final será anunciada em meados do ano que vem, de acordo com o governo do estado. Na última quarta-feira, o Tribunal de Contas do Estado, TCE, autorizou o governo a levar o processo de licitação adiante. Pertencente ao governo fluminense, o Maracanã foi concedido à iniciativa privada pela primeira vez lá em 2013, pouco antes ali da Copa do Mundo de 2014. A concessão foi cancelada em 2019 por problemas relativos a pagamentos previstos no contrato. Desde então, o estádio vem sendo gerido de forma conjunta pelos clubes Flamengo e Fluminense. Lembrando que ontem também foi a última rodada do Campeonato Brasileiro desse ano e o Palmeiras foi consagrado aí campeão. Além disso, tem ali no G4 Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo. Na quinta colocação, o Botafogo, que vai para a pré-Libertadores. São Paulo também vai para a Libertadores do ano que vem, já que ganhou a Copa do Brasil. E o Vasco, em uma partida um tanto quanto emocionante contra o Red Bull Bragantino, conseguiu levar a vitória e se safar do rebaixamento para a Série B
do Campeonato Brasileiro. Santos foi um dos times, assim como o Goiás e o América, rebaixados para a temporada do ano que vem. Bom, a gente vai falar agora com Brasília. O nosso repórter, o Rodolfo Lago, já está a postos para trazer para a gente atualizações a respeito do que acontece na capital do Brasil. Ele já está aqui a postos com a gente. Rodolfo, boa tarde para você. Hoje vamos falar um pouco sobre a preocupação com a Venezuela, né? A gente lembra que quando Nicolás Maduro veio ao Brasil, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi amplamente criticado por questões aí relacionadas à atual situação da Venezuela. Bom, vamos trazer essas atualizações então. Seja muito bem-vindo. Pois é, Richard, é verdade. Essa relação nossa com a Venezuela é sempre uma questão polêmica, né? E agora realmente a situação tornou-se mais grave, escalou com essa possibilidade aí de conflito, né? Da Venezuela com a Guiana. Na edição de hoje do Correio da Manhã, a gente até já falava que muito provavelmente essa questão iria acabar ofuscando qualquer outro assunto na cúpula do Mercosul que acontece no Rio de Janeiro, aí no Museu da Manhã. E, de fato, isso se confirmou. Agora, pela manhã mesmo, o próprio presidente Lula disse que o tema vai ser debatido com os demais líderes do Mercosul, na cúpula do Mercosul, e a sugestão dele é que, ao final, seja feita uma declaração conjunta dos países do Mercosul, condenando a possibilidade... Perdão, Richard, eu estou com um pouco de gripe. Nada, que isso, sem problema. Ao vivo é assim mesmo, Rodolfo. A gente dá continuidade aqui na nossa informação. Eu estou meio gripado, peço desculpas aí. Então, ele próprio falou aí hoje de manhã que está sugerindo, então, desculpa de novo, que se faça uma declaração conjunta dos países do Mercosul condenando a possibilidade de algum conflito violento ali na região. É realmente uma situação muito complicada, muito preocupante. Venezuela e Guiana são vizinhos do Brasil, né? Fazem fronteira com o Brasil. E para você ter uma ideia, Richard, desculpa, realmente a coisa hoje está complicada, mas para você ter uma ideia, se a Venezuela vier a invadir a região... Bom, Rodolfo, vamos fazer o seguinte, se você quiser, toma uma água, a gente volta daqui a pouco com você para trazer essas atualizações. Vamos fazer. Eu peço desculpa mesmo, começou aqui uma tosse, daqui a pouco a gente volta. Sem problema nenhum, Rodolfo, a gente está aqui a postos para conversar com ele, daqui a pouco ele vai trazer essas atualizações para a gente. Enquanto isso, a gente fala da Mega Sena, que sorteia hoje, né, o concurso, né, vai ser realizado, o concurso 2665, e que deve ser realizado às 8 horas da noite, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Vale lembrar que o jogo, né, as dezenas, são R$ 5,00 para você apostar no jogo com 6 números marcados. Além disso, o prêmio aí para você que está nos acompanhando está estimado para essa quinta-feira em 27 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas de todo o país, credenciadas pela Caixa e também pela internet. O concurso será, o sorteio também vai ser disponibilizado nos canais da Caixa Econômica Federal no YouTube e também no Facebook. A gente fala agora sobre saúde. O Ministério da Saúde abriu nesta quinta-feira uma consulta pública sobre a proposta de incorporação ao Sistema Único de Saúde da vacina contra a dengue. De acordo com a pasta, o imunizante Qdenga, já está em avaliação pela Comissão Nacional de Incorporações Tecnológicas no Sistema de Saúde. Em nota, o Ministério ainda informou que, após a reunião realizada na última quarta-feira, considerando o cenário epidemiológico, a comissão recomendou a incorporação de imunizante inicialmente para localidades e públicos prioritários, que vão ser definidos pelo Programa Nacional de Imunizações. A definição dos grupos e as localidades deve ser considerada ainda as regiões de maior incidência e transmissão da dengue e as faixas etárias de maior risco para o agravamento da doença. A restrição de público, segundo o Ministério, também leva em conta a capacidade de fornecimento de doses por parte da fabricante.
A recomendação de incorporação feita pela Conitec está condicionada a uma proposta de redução de preço pela fabricante. Apesar do desconto inicialmente oferecido, o valor por dose seria de R$ 170 e ainda é classificado como alto pelo governo federal. A demanda para a avaliação tecnológica foi submetida pela empresa japonesa Takeda Pharma, fabricante da Kedenga. Nos dados avaliados pela comissão, foi verificada a eficácia geral na redução das hospitalizações em 84% nos casos da dengue. Ainda sobre vacinação, diante da identificação de 2 novas sublinhagens do vírus da Covid-19 no país, o Ministério da Saúde passou a recomendar uma nova dose de vacina bivalente para as pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos que tenham recebido a última dose do imunizante há mais de 6 meses. A pasta destacou ainda que o antiviral Ritonavir está disponível na rede pública para o tratamento da infecção por Covid-19 em idosos com 65 ou mais de 65 anos, além dos imunocomprometidos com 18 anos ou mais, logo que os sintomas aparecerem e houver confirmação de teste positivo. De acordo com o Ministério, a subvariante JN1, inicialmente detectada no Ceará, vem ganhando proporção global e já corresponde a 3,2% dos registros em todo o mundo. Já a sublinhagem JG3, também identificada no Ceará, está sendo monitorada em São Paulo e no Rio de Janeiro, além também no estado de Goiás. Bom, quinta-feira vamos saber como que fica a previsão do tempo para sexta-feira, afinal o fim de semana está chegando. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer atualizações para a gente então, a respeito da previsão do tempo. A Defesa Civil já emitiu o alerta. Vamos saber com o Eric como que fica então a situação. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. A previsão do tempo, pelo que a gente já tem visto aí pelos alertas, é de chuva mais uma vez, né? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, a previsão é de chuva, assim, eu já posso te adiantar isso. Na verdade, essa chuva já tem prometido durante toda a semana. Toda semana eu venho aqui, durante esses dias, falar sobre o alerta de chuva, sobre a previsão de chuva. A chuva ainda não veio, mas ela está prevista para essa sexta-feira ou até mesmo final de semana. Bem, agora sem mais delongas, hoje aqui em Petrópolis a previsão é de elevação na temperatura e há possibilidade de pancadas de chuva também durante a tarde e noite. Agora vamos à previsão do tempo para sexta-feira, dia 8 de dezembro. O sextou vai ser de chuva, né, como eu falei. Em Nova Friburgo, o dia será de ligeira elevação na temperatura e probabilidade de chuva. Os ventos serão fracos e os termômetros na cidade vão marcar mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, vocês podem ver que o dia também será de chuva, mas a temperatura se mantém alta, variando entre mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Petrópolis, o dia será de temperatura estável, sol entre nuvens, possibilidade de pancadas de chuva isolada e ventos fracos. Os termômetros no município vão marcar mínima de 19 e máxima de 34 graus. Em Paraíba do Sul, a sexta-feira também será de sol entre nuvens, mas a probabilidade de pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas isoladas durante a tarde e noite. Os ventos no município serão fracos e os termômetros vão marcar mínima de 22 e máxima de 33 graus. Ali em Pati do Alferes, vocês também conseguem ver que a temperatura vai passar por elevação, mesmo assim, a possibilidade de pancadas de chuva no município. A intensidade dos ventos será fraca e os termômetros devem marcar mínima de 20 e máxima de 33 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol entre nuvens, possibilidade de chuva, ventos fracos e ligeira elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 23 e máxima de 34 graus. Olha, Richard, com possibilidade de chuva e aumento na temperatura, os riscos à saúde crescem por causa da mudança brusca de clima que pode ocorrer. Nesse momento, é primordial que a população redobre os cuidados com a saúde para não ficar doente. E antes de finalizar a previsão do tempo, hoje eu gostaria de
Lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, pelo número 199. Com certeza, Eric. Obrigado pelas informações e um bom trabalho para você. Eu que agradeço. Bom, a gente vai fazer contato mais uma vez com o nosso repórter Rodolfo Lago para falar sobre a preocupação e a relação do Brasil e Venezuela. Ele vai aparecer mais uma vez aqui no nosso telão para conversar com a gente ao vivo. Tudo certo por aí, meu amigo? Vamos retomar então essa informação a respeito da Venezuela? Vamos lá, vamos lá. Acho que agora, mais recuperado aí, tive um acesso de tosse, peço desculpas aí, mas como estava se dizendo aí até na previsão do tempo, o tempo aqui em Brasília também anda assim variando muito e a gente precisa retomar os cuidados com a saúde e a gripe acabou me pegando. Pois é, então como eu estava dizendo antes, Richard, a gente até já tinha adiantado na edição de hoje do Correio da Manhã, que muito provavelmente essa questão do conflito da Venezuela com a Guiana ia acabar tomando a atenção da cúpula de líderes do Mercosul, e hoje pela manhã o presidente Lula meio que confirmou isso, né? Diz que realmente esse tema vai ser discutido lá pelos países todos que compõem o bloco, e ele está propondo que ao final seja feita uma declaração conjunta desses países condenando a possibilidade de algum tipo de conflito violento aqui no nosso continente. Nem a Venezuela, nem a Guiana fazem parte do Mercosul. A Venezuela já fez até 2017, saiu porque não cumpria regras impostas ali pelo bloco. A Guiana não faz parte, mas enfim, são países do continente sul-americano, são nossos vizinhos, né? Tanto a Venezuela quanto a Guiana fazem fronteira com o Brasil, e para vocês terem uma ideia da gravidade, né, que isso pode vir a representar para o Brasil, para a Venezuela entrar na região que ela quer anexar, a chamada região de Essequibo, na Guiana, que corresponde ali a 2/3 do território da Guiana, teria que passar por dentro do território brasileiro. Ou então, o outro caminho seria fazer uma intervenção pelo mar. Então, realmente, isso daí é uma coisa muito grave, nos preocupa o Brasil, porque realmente ninguém quer um conflito aqui no nosso continente. Como disse o presidente Lula, né, o que a gente quer aqui é paz, né? E, enfim, eu não sei que tipo de solução diplomática poderia haver para esse conflito, mas, enfim, está todo mundo acompanhando isso com muita atenção. Tá certo, Rodolfo. E a gente, é claro, vai continuar, né, olhando para esse tema, olhando para essa pauta e saber, de fato, como que vão se suceder aí essas afirmações e, quem sabe, até algumas medidas aí, ou para solucionar o problema, ou até mesmo para gerar ainda mais preocupação em relação à diplomacia entre os dois países. Obrigado pelas informações, Rodolfo, e, é claro, melhoras para você aí, meu amigo. Eu que agradeço e peço desculpas a todos aí pelo meu acesso de tosse ao vivo aí. Sem problemas nenhum, Rodolfo. Obrigado mais uma vez. O Correio Petropolitano em Debate faz um intervalo rápido. Na volta a gente vai começar a nossa entrevista para falar sobre o orçamento de Petrópolis para 2024. Tudo isso daqui a pouco, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais.
Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista e neste bloco nós vamos abordar o orçamento de Petrópolis para 2024, porque a população tem até amanhã, atenção aí ao prazo, viu, sexta-feira, para votar as emendas participativas da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que define então os recursos para os setores e para onde eles vão ser aplicados para ano que vem. A gente vai conversar com a vereadora Júlia Casamasso a respeito desse tema e que tem alertado aí a população, a vereadora, justamente sobre esse prazo e dessa participação. Obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Queria que você já falasse justamente por que trazer a população, porque é importante a população participar e trazer ali um direcionamento para essas emendas. Bom, Richard, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Primeiramente, a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, a gente vota lá na casa depois da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E é essa lei que define como que a LOA vai ser elaborada. E aí, nesse ano, a gente teve uma questão, a princípio, lá na Câmara, que foi a apresentação da LOA sem contemplar as emendas que tinham sido feitas à LDO. Então, a gente sinalizou isso, né? Por isso que só agora que a LOA veio para ser votada na Câmara. Ela foi protocolada no dia 5 de dezembro,
votamos o texto base ontem e agora temos aí um intervalo de 10 dias para apresentar nossas emendas e para votação das emendas. E a gente fez essas emendas, que são as emendas impositivas, de forma participativa. Primeiro porque a gente entende que quem precisa determinar como que o dinheiro público vai ser gasto é o cidadão, é o povo petropolitano, que precisa, que tem as suas demandas, que sabe onde mais precisa, né? Então, é o povo que tem que fazer essa escolha. Então, a gente, no gabinete, né, cada mandato, tem um pouco mais de 1 milhão para destinar em verbas impositivas, né? A gente destina para onde esse dinheiro vai ser gasto, sendo que existe uma especificidade. 50% precisa obrigatoriamente ser destinado para a saúde e para a educação. Os outros 50% são de livre destinação. Então, a gente entendendo a relevância e a importância dessa participação de todos, a gente fez essa votação através da internet, no canal da nossa rede social, né? Tem um link lá. E aí tem diversas alternativas, né? Que a gente já previamente deu a ideia, mas também está aberto para todo mundo que quiser participar, dar a sua ideia, dar a sua contribuição, votar como que esse dinheiro tem que ser destinado para 2024. Perfeito. Inclusive tem as opções aqui desses outros 50%. Tá, por exemplo, o conserto das poltronas do Teatro Dom Pedro, que está fechado, passando por uma reforma. A previsão de conclusão é até o próximo ano, a gente espera que seja, até porque já são 2, 3 vezes que o município informou que essas obras seriam realizadas. Enfim, agora os recursos são do Ministério do Turismo, a gente lembra. Além disso, tem a implementação de sistemas de aquecimento solar para a piscina pública do Parque Cremery, aquisição de 10 containers marítimos adaptáveis para a implementação de espaços físicos dos NUDECs, os Núcleos de Defesa Civil, conserto da quadra e construção do Centro Comunitário da Comunidade Unidos Venceremos, além da construção de vestiários e cobertura para a quadra da Comunidade São João Batista, a construção de academias da terceira idade, aparelho para as pessoas idosas fazerem exercícios nas localidades em que mora o próximo ali, né, nas praças, onde mais próximo fica da sua residência. Vereadora, vendo esse cenário, essas propostas já colocadas ali, eu queria que você falasse justamente sobre uma especificamente, que é a questão da defesa civil. Eu pergunto isso justamente por conta dessa proximidade que a gente tem agora das chuvas de verão. Como que durante essa sua gestão você tem olhado também para esse tema? Então, a gente está com uma comissão especial, né? Eu presido uma comissão especial lá na Câmara de fiscalização dos pontos de apoio. Tem também o trabalho da Cristina Moura, que é a nossa companheira de coletiva, né? A Cris está muito próximo dessa discussão com o secretário de Defesa Civil e pensando em estratégias, como que a gente pode, de fato, avançar em prevenção, né? Porque a gente entende que prevenção é o caminho, porque a chuva ela tá aí, ela vai acontecer. E aí nós finalizamos na semana passada a fiscalização, né? Fomos aos 66 pontos de apoio e uma coisa muito importante é que os NUDECs, né? O Núcleo da Defesa Civil de Base Comunitária, como você já explicou, eles não têm uma sede. Então seria muito importante que os NUDECs pudessem ter uma sede para guardar equipamento da Defesa Civil, para poder organizar esse protocolo em conjunto com o plano de contingência, né? Mas a nossa emenda aqui, ela é para ser realizada no ano que vem. Então, a gente imagina justamente como um caminho para a prevenção, para que os NUDECs consigam ter uma base, ter mais organização, ter mais infraestrutura para conseguir trabalhar dentro da comunidade. Porque às vezes tem um NUDEC na comunidade, mas a própria comunidade não tem uma relação, o ponto de apoio não tem uma relação com o NUDEC. Então seria de extrema importância que o NUDEC tivesse essa sede, tivesse um lugar para guardar os equipamentos, para ser um ponto ali, não de apoio para abrigar, mas de apoio para a comunidade. Uhum. Vereadora, aproveitando esse caso, você comentou que terminaram as fiscalizações. Como que está o estado, então, desses pontos de apoio? Foi encontrado alguma irregularidade, algum problema? Me recordo já há algum tempo
foi divulgado um pré-balanço ali das fiscalizações que foram realizadas, alguns pontos, infelizmente, precisam de algumas melhorias. Terminando, então, todas essas fiscalizações, como que está esse cenário dos pontos de apoio aqui de Petrópolis? Então, a gente ainda está em fase de elaboração do relatório final. Então, a gente está compilando todos os dados, fazendo esse trabalho mesmo de rever tudo que foi anotado, tudo que foi criteriosamente elaborado em conjunto, né, com a visitação e com as informações prestadas pelas equipes gestoras das escolas. Então, a gente está em fase final. Mas tem muitas coisas que a gente precisa, sim, olhar. Um exemplo que eu posso te dar claro é os centros de educação infantil. Né? O centro de educação infantil, infelizmente, ele não tem uma infraestrutura para ser um ponto de apoio, porque ele tem toda o seu mobiliário, os banheiros adaptados para atender crianças de até 5 anos. Então, ali não tem realmente uma estrutura para acolher, para acomodar bem a população no momento de chuva forte, no momento de risco. Então, esse é um dos pontos que mais fica evidente ali quando a gente está agora nessa fase final de elaboração desse relatório. Perfeito. Seria talvez o adequado, mais um questionamento mesmo, até para ampliar esse debate, de talvez mudar esse ponto de apoio para alguma escola próxima e, lógico, num local seguro, que não vai gerar risco, para que a população adulta, de fato, possa utilizar o espaço? Sim, e até mesmo escola, né? A gente tem que sempre pensar nisso. Eu, como professora, sempre coloco esse questionamento, né? A escola, ela tem sim a capacidade de abrigar as pessoas, abrigar no sentido do ponto de apoio, né? 12, 24, aí estourando 36 horas, porque abrigar, ser um abrigo de longa permanência na escola é muito prejudicial para toda a comunidade escolar, né? Não só para os alunos que vão deixar de ter aula e vão ser prejudicados ao longo do ano letivo, porque por mais que a gente faça reposição, a gente trabalha sábado letivo, não é a mesma coisa. E é uma questão também para toda a comunidade escolar, não é só aquele aluno, é a família daquele aluno que está sendo afetada. Então, a gente também precisa relembrar da importância de ter abrigos de longa permanência na nossa cidade, porque o ponto de apoio, ele é para esse momento de emergência. Vereadora, voltando agora um pouco mais à questão da lei orçamentária anual, a gente sabe que esse ano de 2023 foi um ano um tanto quanto preocupante em relação à economia do município, devido a questões aí relacionadas ao ICMS, ao índice de participação dos municípios. Como que a Câmara hoje também, o seu gabinete tem olhado para as emendas, para os recursos para o ano que vem, justamente devido a essa alteração nos recursos que Petrópolis ia receber, deixou de receber? Então, isso foi um ponto, né, em agosto desse ano, né, agosto, setembro desse ano, até recuperar, mas eu acho que a gente tem sido muito criterioso, a gente tem se debruçado, tanto que nós fomos o único gabinete que conseguiu descobrir, né, que as emendas da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não estavam contempladas na LOA, então a gente fez questão de sinalizar. Por quê? Porque a gente elabora justamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias para que a LOA seja feita com essa base, com tudo que como essa verba tem que ser destinada, né? Valorizando sempre saúde, educação, assistência social, mas a gente se debruça muito e a gente está agora com essa tarefa de ler todos os anexos que vieram nessa nova LOA até o dia da votação, para também colocar as nossas emendas, não só as impositivas, mas também as emendas ao orçamento. Perfeito. Falando um pouquinho ainda sobre esse tema, vereadora, a gente me recorda, inclusive, que a Prefeitura de Petrópolis vetou muitas emendas justamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inclusive, teve emendas até de suas que foram vetadas. Como que você vê essa relação do Executivo hoje com o Legislativo, até mesmo pelo fato de que, na própria Casa, muitos vetos estão sendo derrubados, seja por projeto de lei, seja, por exemplo, nesse caso, para a Lei Orçamentária Anual, e até mesmo
você mostra até um cenário ali, um pouco de conflito entre não ter ali na LOA justamente essas emendas, esses recursos da LDO. A gente precisa garantir que seja contemplado, né? Justamente por isso que a gente batalhou para que viesse uma nova LOA, para a gente ter o tempo de ver se estava tudo contemplado. Porque justamente, se a gente tem a LDO, não tem por que ela não ser respeitada, ela não ser cumprida, porque ela que vai ser a base para elaboração da LOA. Então, eu acredito que independente da relação entre o executivo e o legislativo, a gente está ali para pensar, para elaborar, para refletir e para cobrar. Então, estamos fazendo o nosso papel, que é de fiscalizar e cobrar que tudo que foi pensado, as emendas que foram elaboradas, porque a maior parte dos gabinetes colocaram emendas, nós colocamos 9 emendas à LDO, né? Então, a gente precisa cobrar que elas sejam contempladas sim na LOA para que em 2024 elas se tornem uma prática. Uhum. A respeito das emendas, você pode citar para a gente parte dessas emendas e dessas verbas destinadas para ano que vem? Então, a gente fez uma emenda para a lavanderia comunitária, que é uma pauta assim, prioritária para o nosso mandato, né? Eu represento a Coletiva Feminista Popular e a gente entende que a discussão e a construção de um feminismo popular na sociedade, ele perpassa justamente pela socialização do trabalho de cuidado, que hoje, majoritariamente, são as mulheres que fazem, né? As donas de casa que estão aí hoje trabalhando dentro e fora de casa, com jornadas duplas, jornadas triplas, cuidando das crianças, cuidando dos idosos. Então, a gente já falava isso desde a nossa campanha, né? Na verdade, desde antes da nossa campanha, mas na nossa campanha a gente levantou muito essa pauta da desoneração das mulheres do trabalho de cuidado e da socialização desse trabalho. A gente entende que o Estado, ele precisa ser responsável por esse trabalho, porque é o trabalho da vida humana, né, que faz a reprodução da vida humana. Então, todo mundo precisa lavar roupa, todo mundo precisa, né, cozinhar, comer. Então, a gente fez essa emenda para a construção de lavanderias comunitárias, porque a gente entende que é extremamente relevante socializar esse trabalho e responsabilizar não só as mulheres por isso, mas o Estado através de políticas públicas, porque assim a gente consegue avançar, de fato, para uma sociedade onde as mulheres vão ter autonomia. Uhum. Em relação a essa emenda, se recorda do valor, como que foi destinado, como que isso pode ser aplicado aqui em Petrópolis? Então, a gente teve a notícia do Executivo que está na LOA. Então, a gente ainda precisa fazer toda essa leitura criteriosa da LOA, garantindo que essa emenda vai estar, de fato, contemplada, mas a gente preveu ela dentro da LDO, dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a expectativa agora é muito grande, porque a própria sinalização do Executivo em que a emenda vai ser cumprida dentro da LOA, dentro do ano de 2024. Então, nosso papel agora é fiscalizar e cobrar e esperar que o Executivo regulamente isso da melhor forma, onde que vai ser construído, porque essas especificações são feitas por parte do Executivo. Né? Aproveitando esse tema, me recordo que Petrópolis pode ter uma Secretaria da Mulher, você como vereadora mulher, assim como a vereadora Júlia Beatriz, são apenas 2 dentro da Câmara Municipal, como que você vê a criação de uma nova secretaria aqui no nosso município? Como que você vê também o cenário ideal, digamos assim, para recursos para essa secretaria? Então, eu vejo, na verdade, com muitos bons olhos, né? Eu acho que há muito tempo a gente precisa da criação dessa secretaria. Eu acho que a gente deixou, inclusive, de receber várias verbas federais, porque no início desse ano, né, vieram várias verbas federais para os municípios com secretaria de mulher e nós não recebemos, ficamos de fora, né? Então eu acho que é de extrema relevância justamente para a construção e a prática de políticas públicas para as mulheres, né? Garantir esse tema que eu já abordei aqui sobre a socialização do trabalho de cuidado e garantindo também políticas contra a violência doméstica, contra a violência familiar. Então, a gente acha que é de extrema relevância, visto que o impacto orçamentário também é muito pequeno diante do cenário do orçamento para o ano de 2024.
Perfeito. Vereadora, alguma outra questão talvez importante a respeito da LOA que você gostaria de ressaltar, porque a gente talvez não tenha comentado aqui no nosso programa? Não, só queria convidar mesmo o pessoal de casa aí para entrar na nossa rede social, nosso Instagram, entrar no link, votar, se sentir à vontade ali, se sentir participante desse processo, porque a política, ela acontece o tempo todo e a gente precisa participar ativamente. Eu sinto muita falta, Richard, às vezes, de ter aquela casa lá, a Câmara Municipal mais cheia de participação popular. Eu sei que está todo mundo trabalhando, eu sei que a vida, ela demanda muito de nós, mas ali são tomadas decisões que vão impactar na vida de todos os petropolitanos e petropolitanas. Então, por isso que a gente convoca mesmo as pessoas a participarem, a irem lá votar. Se não conseguir votar, entre em contato com a gente. É muito importante, a gente valoriza imensamente a participação de cada um na construção dessa emenda participativa. Maravilha. Vereadora, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Correio Petropolitano Debate para falar, nesse caso hoje, sobre a Lei Orçamentária Anual. A gente que agradece. Para você que está em casa nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, ao vivo, e você, é claro, é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direto.